O nosso assunto abordado agora, nesse momento, é regra de 3. Regra de 3 simples e regra de 3 composta. A ideia de regra de 3 simples é quando envolve somente 2 grandezas. Regra de 3 composta é quando envolve mais de 2 grandezas. Mas eu preciso ter uma ideia o que sejam grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Nós temos aqui na tela um resumozinho. Grandezas diretamente proporcionais é quando o que acontece com uma acontece com a outra. Se uma dobra, a outra dobra. Se uma diminui, a outra diminui. Quer dizer, tem o mesmo comportamento. Grandezas diretamente proporcionais é quando tem o mesmo comportamento. Uma aumenta, a outra aumenta. Se uma diminui, a outra diminui. Isso são grandezas diretamente proporcionais. E grandezas inversamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais é o contrário. Se uma, lembre, se uma aumenta, a outra, presta atenção, se uma aumenta, a outra diminui. Se essa aumenta, ela diminui. É como se fosse uma gangorra. Essa é a ideia. Inversamente proporcional, comportamento. Lembre, diretamente, ou as duas aumentam, ou as duas diminuem. Inversamente, ao contrário. Quando uma aumenta, a outra diminui, na mesma proporção. Quando uma diminui, a outra aumenta. Essa é a ideia de grandezas diretamente proporcionais. Ok? Regra de 3 simples. Né? Regra de 3 simples, a gente chama a regra de 3 direta, é quando as grandezas são diretamente proporcionais. Aumenta uma, aumenta a outra, diminui, diminui. Lembre, regra de 3 é quando o problema envolve 2 grandezas. Diretamente proporcional é quando uma aumenta, aumenta, uma diminui, diminui. Essa é a ideia de diretamente proporcional. E regra de 3 inversa é quando, regra de 3 simples inversa é quando eu tenho 2 grandezas, uma aumenta, a outra diminui, ok? Eu tenho um exemplo bem simples, bem prático aqui. Esse exemplo diz assim, para a gente começar a parte de exercício. Se uma dúzia de ovos custa R$ 1,40, quanto deve custar uma bandeja de ovos? Nós usaremos aqui técnicas simples de resolver problema de regra de 3. Então eu tenho, preste atenção, eu tenho as grandezas, uma dúzia de ovos, então eu tenho quantidade, certo? Lembre, eu tenho quantidade e tenho valor, preço. Então, o que é que nós temos na questão? Ele diz assim, uma dúzia de ovos. Dúzia de ovos são, na realidade, 12 ovos. Custa R$ 1,40. Aí diz, então, quanto deve custar 30 bandejas de 30 ovos? Uma bandeja com 30 ovos. Então, ele deve custar X. Então, a gente usa uma regrazinha bem simples. Colocamos sempre, vizinho à variável, uma seta para baixo. Lógico, essa seta ela poderia ser para cima ou para baixo. Tanto faz. A decisão é sua. Aí como é que é a regra? A regra é bem simples. Se as grandezas são diretamente, a gente bota a seta no mesmo sentido. Você bota uma, podia ser essa seta no X, poderia ser para cima ou para baixo. A decisão é sua. Lembrem, quando eu comparar com a quantidade, se as grandezas for diretamente, eu boto a seta no mesmo sentido. Se é inversamente, eu boto sentido contrário. Não é sempre da maior para menor, não existe isso. Regra, grandezas diretamente proporcionais, a seta tem o mesmo sentido. Inversamente, a seta tem sentido contrário. Então vamos verificar se elas são diretamente ou inversamente. Por que é assim? Porque envolve 2 grandezas, quantidade e valor. 12, imagine, 12 ovos eu pago R$ 1,40. 30 eu vou pagar mais ou menos? Essa é a pergunta que você tem que fazer. 12 eu pago R$ 1,40. 30 eu vou pagar mais. Então, aumentou aqui e aqui vai aumentar. Então, a gente diz que essas grandezas são diretamente proporcionais. Ok? Então, vamos fazer
uma regrazinha. Como é que eu resolvo agora? Bem simples. O que eu devo fazer? Primeira coisa que eu escrevo é a proporçãozinha, que tem a variável. Então, 1,4 está para x. Se é diretamente, presta atenção, se é diretamente, eu boto no mesmo sentido, na mesma posição. 12 está para 30. Então, aqui eu devo fazer simplificar. Lembre, o maior segredo na coisa é simplificação. Então, vamos simplificar. Ok. Por 6 dá 2. Por 6 dá 5. Pronto. Aí, produto dos meios igual ao produto dos extremos. 2x vai ser igual a 5 vezes nada é nada. 5 vezes 4, 20. Então, ó, 1,4. Deixa eu fazer. Número decimais vezes 5. 5 vezes 4, 20 vão 2. 5 vezes 1, 5 e 2, 7. 5 vezes 4, 20 vão 2, 7. Uma casa decimal. Então, isso aqui dá 7. Então, x é igual a 7 dividido por 2. Então, dá 3,5. Como eu estou falando de dinheiro, na realidade, vale R$ 3,50. Ok? Então, lembre, se uma dúzia de ovos custa R$ 1,40, então quanto deve custar uma bandeja com 30 ovos? Então, resposta, R$ 3,50. Ok? Então, vamos falar agora regra de 3 composta. Regra de 3 composta é quando você envolve, preste bem atenção, envolve mais de 2 grandezas. Pode ser diretamente ou inversamente, sem problema nenhum. Eu tenho aqui passo a passo, tá certo? Para quando você... Montamos uma tabela colocando em cada coluna ordenadamente os valores de cada grandeza. Escolhemos uma grandeza para servir de referência, que é, na realidade, a grandeza que nós escolhemos como referência, normalmente a gente escolhe a grandeza desconhecida, onde você quer determinar. Comparamos essas grandezas de referência a cada uma das outras grandezas isoladamente, identificando se há proporcionalidade direta ou inversamente. Então, diretamente, eu boto a seta no mesmo sentido que estava naquela que você colocou. A primeira seta você coloca onde tem o desconhecido, ok? Colocamos a razão de grandeza de referência isolado no primeiro membro. E no segundo membro, colocamos o produto das razões das outras grandezas, lembrando que, se há proporcionalidade inversa em relação a uma grandeza, devemos inverter os elementos da respectiva coluna. E escrevemos a razão inversa do produto. Então, pronto, isso é a explicação. Agora nós vamos exercitar, vamos mostrar como é que é feito isso. Então, eu tenho uma questão bem interessante que diz assim: 18 operários trabalhando 7 horas por dia durante 12 dias conseguem realizar um determinado serviço, trabalhando 9 horas por dia. 12 operários farão o mesmo serviço em quantos dias? Primeiro passo: descobrir, relacionar as grandezas. Operários, então as grandezas são operários, pronto, operários, trabalhando horas por dia, então horas, grandezas, só pegando as grandezas, horas, durante dias, tempo, então vou botar dias, realizam um determinado serviço, pronto, as 3 grandezas. Então, nós temos um caso de regra de 3 composta. Vamos pegar dados. 18 operários trabalhando 7 horas por dia durante 12 dias. Consegue realizar um determinado serviço. Trabalhando 9 horas por dia, então, dados. Grandeza, 9 horas por dia, tá certo? 12 operários farão o mesmo serviço em quantos dias? Então, eu vou chamar de quem? De X. Pronto. Então, o segredo está aqui. Presta atenção, o segredo está aqui. Colocamos sempre a seta onde está a variável, o desconhecido. Então, eu coloco a seta aqui. Essa seta, ela pode estar para baixo ou para cima. Normalmente, sempre a gente coloca vizinha a variável, só isso. Porque comparação, vamos fazer a comparatividade aqui, vamos comparar aqui. Então, lembre,
é como se não existisse. Eu vou trabalhar sempre de duas em duas grandezas, sempre com a grandeza referencial, que é dias. É como se não tivesse, primeiro, vamos comparar duas, dias com operários ou dia com horas. A decisão é sua. Então, o que eu faço? Então, eu vou considerar como não existisse operários. Vou trabalhar horas e dias. Então, eu sou operário. Não existe quantidade de operário. Eu sou operário. Se eu trabalhar 7 horas para fazer um serviço, 7 horas, eu vou gastar 12 dias. Se eu trabalhar 9 horas, eu vou levar mais ou menos dias? Eu vou gastar mais tempo ou menos? Então lembre, imagine, você tem um serviço, tá certo? Se você quer terminar logo, você aumenta quem? O tempo. Então observem, aqui vai aumentar, certo? Você aumenta, e o que vai acontecer aqui? Vai diminuir. Lembre, essa grandeza horas você aumentou. E pelo análise, essa grandeza dia vai diminuir. Então essas grandezas são inversas. Uma aumenta ou diminui. Então inversa, como é que você diz que elas são inversas? Quando você bota a seta no sentido contrário àquela que você já tinha colocado anteriormente. Então pronto. Então agora vamos analisar operários e dias. Essas duas grandezas. Horas não existe. 18 operários para fazer um serviço gasta 12 dias. Se eu tiver 12 operários, lembre, 18 gasta 12 dias. Se eu tiver 12 operários, vai gastar mais ou menos? Lembre, você diminui o operário. Então o que vai acontecer? Você vai estender o tempo. Então lembre, diminuiu e aqui vai aumentar. Então as grandezas se comportaram de maneira diferentes. Então a gente diz que essas grandezas são inversamente. Então lembre, operário, você diminuiu. Vai aumentar o quê? O tempo. Então são grandezas inversamente proporcionais. Como é que a regrazinha isola onde tem a variável, a proporção? Então fica 12 está para x. Aí você iguala ao produto das outras, lembre, das outras grandezas. Um detalhe, todas as setas agora tem que ficar no mesmo sentido dessa. Então o que você vai fazer? Você vai invertendo, ó. Essa seta de operário não está no mesmo sentido, então você inverte a fração. Então vai ficar 12 para 18. Lembre, essa seta está para baixo. A seta referencial é a seta da variável, da grandeza a determinar. Então o que eu faço? Eu verifico, ó, as setas não estão no mesmo sentido. Não precisa mais olhar se é diretamente ou inversamente. A seta já diz tudo. Eu olho se está no mesmo sentido. Como está inverso, então você inverte. Então, vezes essa grandeza horas com dias, a seta não está no mesmo sentido. Então, você inverte. Então, vai ficar 9, inverte as grandezas, os valores, 9 sobre 7. Aqui tem um detalhe. Qual é o detalhezinho? Simplificação. Simplifique só. Pronto, simplifique. Olha, 9 por 9 dá 1, por 9 dá 2. Aí o que eu faço também? Quando estiver no mesmo lado da igualdade, numerador e denominador. Mas quando estiver de um lado e do outro, é numeradores ou denominadores. Então, por 12 dá 1, por 12 dá 1. Então, o que foi que aconteceu? Quanto é que dá o produto? Vamos fazer agora. O produto, nesse sentido, dá x. E o produto, nesse sentido, 7 vezes 2, 14. Vezes 1, 14. Então, na realidade, você precisa de quantos dias? De 14 dias. Ok? Simples. O grau de dificuldade está em verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Então, bem simples, uma questão básica de regra de 3 composta. Então, vamos lembrar agora a regra de sociedade. O que é regra de sociedade? Vamos imaginar que eu faço uma sociedade com amigos e eu coloquei uma certa quantidade, eles colocaram quantidades diferentes. E na hora do lucro, do prejuízo, eu tenho que dividir proporcionalmente ao que ele, tá certo, colocou e em relação também ao tempo, tá certo, que foi aplicado o capital. Então lembre, olha,
a relação lucro sobre capital vezes o tempo, isso é uma proporcionalidade, isso é igual a uma constante. Então, lembre, o lucro é diretamente proporcional, tá certo? Ao lucro, capital e o tempo, ok? Então, quanto mais tempo você aplicar, mais dinheiro você... Quanto maior você aplicar, mais dinheiro, mais lucro você vai ter, ok? Então, vamos uma questãozinha para que fique bem claro isso de uma maneira bem prática. João e Maria montaram uma lanchonete. João entrou com 20 mil reais e Maria com 30 mil. Se ao final de um ano eles obtiveram um lucro de 7.500 reais, quanto vai caber a cada um? Um detalhe, qual é? Observem que o tempo foi o mesmo para os dois. Isso aqui é para dividir. Então, o que é que eu vou fazer? João, capital do João, 20 mil. Pronto, 20 mil. Qual foi o tempo que ficou aplicado o dinheiro do João? 1 ano. Pronto. Maria, o lucro de Maria. Qual o capital de Maria? 30 mil. Qual o tempo que ficou aplicado o dinheiro da Maria? 1 ano. Então, o que eu vou fazer? Simplificação. Então, eu tenho aqui 4 zero, eu tenho aqui 4 zero. Então, o que nós temos aqui? João está para 2, assim como Maria está para 3. Aí, o que eu uso? Propriedade da proporção. Se eu somar numerador e denominadores, então, se eu somar J mais M, isso aqui vai dar 2 mais 3. Quem é J mais M? É o capital, é o lucro, R$ 7.500. R$ 7.500 está para 5. Então, ele diz, se no final de um ano eles tiveram um lucro de R$ 7.500, quanto vai caber a cada um? Então, lembre, isso a gente chama de constante de proporcionalidade. 7.500 dividido por 5 dá 1.400. Em vez de nada, 5 vezes 4 dá 1.000. Não, não é esse valor não. Deixa eu fazer as continhas. Tá bom. Não é esse valor não. Então, vamos fazer aqui as continhas. Então, eu tenho... Então, vamos fazer as continhas. Então, 7.500, então dá 1.500. Calma. Dá 1.500. Pronto, 5 vezes nada, 5 vezes 5, 25, 2, 7. Então, dá 1.500. Então, olha aqui. J está para 2 é igual a 1.500. Pronto. Então, João recebeu 3.000 reais. Ora, com esse valor, eu já saberia qual é o valor de quem? De Maria. Mas só para Maria está para 3, M está para 3, isso aqui é 1.500 reais. Pronto. Então, na realidade, Maria recebeu 4.500. Pronto. Então, ele queria saber, ele diz, quanto vai caber a cada um? Então, Maria fica com 4.500 e João fica com 3.000. Questão bem simplesinha. Lembre, é uma situação que o tempo é o mesmo. 1 ano para um e 1 ano para o outro. Vamos ver situações agora diferentes. 3 sócios lucraram juntos R$ 21.500 após um certo investimento. Para tanto, o primeiro entrou com um capital de 7.000 durante 1 ano, o segundo com 8.500 durante 8 meses e o terceiro com 9.000 reais durante 7 meses. Quando lucrou cada um? Preste bem atenção. Aqui nós temos uma situação em que tempos são diferentes. Outro detalhe, tem ano, tem meses. Então, o que eu vou fazer? Primeiro detalhe, esse ano aqui tem que se passar para quem? Para mês. Então, são 12 meses. Então, eu tenho, olha aqui o que eu tenho. Eu tenho X de 1, aí eu tenho o capital
certo? Olha, os sócios lucraram juntamente 20.500 no total. Após um certo investimento, para tanto, o primeiro entrou com um capital de 7.000. Então, ele entrou um capital de 7.000. Tempo, 1 ano. Então, 12 meses. Todo mundo a mesma unidade. O outro sócio entrou, ó, ele vai receber Y. Ele entrou com capital de 8.500. 8.500. Só que ficou durante quem? 8 meses. O outro sócio, certo? O outro sócio, terceiro com 9.000. 9.000, só que foi durante 7 meses. Pronto. Lembrando que X mais Y mais Z é R$ 21.500. Ok? Então vamos ver aqui. Primeiro detalhe, alerta. Primeiro detalhe é você simplificar. Então, tirando 2 0 aqui, 2 0 aqui e 2 0 aqui. Então, eu vou ter X sobre 840, 70 vezes 2 dá 840, 7 vezes 2, 14, vai 840. Então, eu tenho Y, 5 vezes 8, 40, vão 4, 8 vezes 8, 64, e 4, 68. Ó, 5 vezes 8, 40, vão 4, 8 vezes 8, 64, 68. 7 vezes 9, 63, então 630. Então, o que eu vou fazer? Usar o artifíciozinho. Constante de proporcionalidade, X mais Y mais Z, sobre 840, mais 680, mais 630. Ok? Ora, X mais Y mais Z, na realidade, é 21.500. Então, vamos ver. 840, vamos fazer as continhas. 840 mais 680 mais 630. Então, vamos ver quanto é que dá isso aqui. Dá 0, 8, 4, 12, 17, vai 1, 8, 8, 6, 14, 21. Certo? Então, eu tenho 0, 8, 4, 12, 15. Então, vamos ver aqui as continhas. Certo? Então, vamos ver aqui, ó. 0, 8, 4, 12, 15, vai 1, 9, 15, 21. Então, dá 2.150. Ora, beleza. Ok, foi fácil. Por quê? Eu simplificando, se nós simplificarmos, isso aqui vai dar 10, né? Porque eu corto 0 com 0, então vai dar 10. Pronto. Então, o que que nós temos aqui? 21.500. Eu tenho a constante de proporcionalidade, então implica, olha aqui, olha a constante de proporcionalidade, foi o que nós encontramos. Então, eu tenho X está para 840, isso é igual a 10. Então, X é 8.400. Pronto. Aí eu tenho Y sobre 680, isso é igual a 10. Então, Y é 6.800. Z está para 630, que é igual a 10, constante de proporcionalidade. Então, Z é igual a 6.300 reais. Então, cuidado. Quanto lucrou cada um? Resposta. X recebeu 8.400, Y recebeu 6.800 e Z recebeu 6.300. Quanto lucrou cada um? Então, nós temos aí uma situação bem interessante, em tempos diferentes, tem que reduzir a mesma grandeza, tá certo? Mesma grandeza. Ora, a parte prática, matemática, a gente diz que a gente aprende quando exercita. Quando a gente faz os exercícios sozinho, decide. Então, nós temos algumas questões aqui interessantes. Matemática associada a exercício, exercitar. A primeira questão diz assim: 20 homens fazem um determinado serviço em 10 dias.
Para fazer o mesmo trabalho em 8 dias, quantos homens com a mesma capacidade dos primeiros seria necessário? Pronto, ok? Então lembre, 20 homens fazem um determinado serviço em 10 dias. Para fazer o mesmo trabalho em 8 dias, quantos homens com a mesma capacidade dos primeiros seriam necessários? Então vamos lá, primeiro passo, grandezas, 20 homens. Então, nós temos aqui homens, pronto, 20 homens. Fazem um determinado serviço em 10 dias. Então, dias. Pronto. 20 homens fazem um determinado serviço. Vamos pegar os dados. Quantidade, 20 homens fazem um determinado serviço em 10 dias. 10 dias, pronto. Para fazer o mesmo trabalho em 8 dias, quantos homens com a mesma capacidade, então chama de X. Então aqui está o que a gente alerta, é o problema. Nós temos duas grandezas. Então é regra de 3 simples, duas grandezas. Primeiro passo, colocamos a seta onde tem a variável desconhecida, a grandeza desconhecida. Então não interessa saber se a seta está para cima ou para baixo. A primeira, você que decide. Normalmente, você cria-se um hábito, colocamos sempre vizinha variável, a grandeza vizinha variável. Pronto. Aí eu verifico se as grandezas são diretamente ou se as grandezas são inversamente proporcionais. Como é que eu verifico? Analisando. Então vamos ver aqui, você vai para aqui, você tem 10 dias, eu preciso de 20 homens. Eu tenho que fazer serviço em 10 dias, eu preciso de 20 homens. Se eu for fazer em 8 dias, estou apressado, quero fazer 8 dias, eu tenho que contratar mais ou menos? Lógico, mais. Tá certo? Ó, eu vou diminuir os dias, então tem que ter mais gente. Então, uma diminuiu, a outra vai aumentar. Então, essas grandezas têm comportamento contrário. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Então, qual é a regrazinha? Seta no mesmo sentido, grandezas diretamente proporcionais. Seta no sentido contrário, grandezas inversamente proporcionais. Então, você coloca antes da igualdade, certo? A variável, a proporção que tem a variável. E verifica se a seta está no mesmo sentido. Se tiver mesmo sentido, você coloca a proporção no mesmo sentido que está, do jeito que está. Se a seta estiver ao contrário, você tem que inverter para ficar no mesmo sentido da que tem a variável. Então, como está inverso, então vai ficar 8 sobre 10. Tá certo? 8 sobre 10. O que eu tenho aqui? Simplificar. Então, eu vou simplificar. Então, o que eu faço? Bem simples. Ó, por, então simplificando. Então, por 4 dá 2. Por 4 dá 5. Quando eu tiver, lembre, de um lado e do outro da igualdade, eu só posso simplificar numeradores ou denominadores. Quando tiver do mesmo lado da igualdade, numerador com denominador. Aí o que eu fiquei? Eu fiquei com 5 sobre x e aqui 2 sobre 10. Então eu posso simplificar mais um pouco. Simplificando mais um pouco, por 2 dá 1. Lembre, está no mesmo lado. Por 2 dá 5. Então eu multiplico agora em proporção. Olha lá, ó. Produto dos meios. Então x é igual a 5 vezes 5, 25. Então na realidade, o que é que nós temos aqui? Ele pergunta, quantos homens com a mesma capacidade do primeiro seria necessário? Resposta, 25 homens. O item correto é o A de alegria, ok? Então lembrem, não esqueçam, regra de 3, simples ou composta, trabalha sempre como simples, analisa de 2 em 2 grandezas, ok? Exercite.